Muito boa noite a cada um de vocês. É um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial. Hoje a gente vai receber o André Bastos, né, que é um parceirão nosso que trabalha lá. Ele é proprietário, na verdade, né, sócio-diretor da Ápice Educação Executiva. Mas o André teve um probleminha, as estradas aqui, ele mora em Santa Catarina, as estradas aqui estão com um problema sério. Eu, para vir aqui para Curitiba, já foi um problema hoje. Peguei um trânsito do caramba e ele está em trânsito lá, está quase chegando. Ele pediu, daqui a pouquinho ele vai estar chegando, mas não tem problema, a gente vai dando início aqui na nossa live de hoje. Só, por gentileza, dá um ok aqui se vocês estão, Andréa, Alessandra, por gentileza, põe no chat aqui se vocês estão escutando a gente bem. Está ouvindo a gente bem? Tá tudo certo? O som tá bom? Tá dando para escutar? Ok? Maravilha, gratidão. Vamos lá. Então, Yoshida, mais uma vez, vai lá, se apresenta para o pessoal. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, 6 na Denso, ou seja, 24 anos de grupo Toyota. Trabalhei, assim, tive treinamento no Japão por 6 anos e gerei resultados na Toyota expressivos, né? Alguns, por exemplo, fazendo melhorias de 400% de produtividade. Então, essa experiência vivida, né, na implementação das técnicas do Lean, mais promoção de atividade, mais, né, formação de equipe, né, e também, né, dentro da associação de fornecedores, treinando, né, os fornecedores da Toyota. Para a Toyota ser forte, ela precisava de fornecedores fortes, então nós íamos fazer esse trabalho de campo também nos fornecedores. Então, essa experiência vivida nos permite hoje, né, preparar pessoas para serem verdadeiros vencedores, né, e pessoas de sucesso. Maravilha. Bom, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e isso me fez reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing com a organização e a inteligência emocional. E isso, por que a gente está misturando aí parte técnica com parte emocional, né? Justamente porque a gente entende que o grande problema de implementação das ferramentas do Lean são quando as pessoas são ignoradas, né? São deixadas de lado e não tem aquele apreço, né? Aquele cuidado na hora de entender as emoções das pessoas. Simplesmente joga a ferramenta fria lá, pede o resultado. Vocês já tiveram todo o treinamento, então se vira aí, não quero saber, me traz o resultado, e isso sempre costuma muito dar problema. Né? Dá problema por quê? Porque as pessoas têm os seus anseios, umas querem um pouco mais de atenção da gerência, né, da chefia, outros querem galgar outros patamares dentro da empresa, e muitas vezes, nessa situação de simplesmente me traz o resultado, a pessoa pode estar até se sentir ofendida, né? Olha, poxa, você vai passar essa tarefa para mim, eu aqui com tanto tempo de empresa e tal, e você me passando uma tarefa dessa. Ela está pensando, esse gestor aí está querendo me sacanear, esse gestor aqui está querendo me sacanear. E aí essa pessoa se sentindo excluída do grupo, pior do que ela não fazer a atividade dela, ela vai jogar contra, ela vai colocar areia, né, como a gente fala, vai torcer para dar errado. Por que isso acontece? Porque se o grupo vai bem e ela está excluída, significa que ela não faz falta, e ninguém gosta de não fazer falta, as pessoas gostam de se sentir importantes. Então, aí, aplicando as técnicas do Lean emocional para a gente entender o quanto diferencia isso, o gestor vai chegar nessa pessoa e vai falar, fulano, eu estou confiando em você essa atividade porque você tem as habilidades A, B e C. E com essas habilidades eu tenho certeza que você vai fazer essa atividade com maestria, sem problema nenhum. Então, isso faz com que eu entenda, eu confie em você, porque essa atividade que eu estou te passando, ela é fundamental para o sucesso do grupo como um todo. E isso, na hora que a pessoa recebe desta outra maneira, isso faz toda a diferença, porque ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir importante. E aí, essa pessoa, mais do que fazer a atividade propriamente dito dela, ela vai com certeza
cuidar para que tudo que esteja ao redor, todas as pessoas estejam também, né, 100% ali direcionadas para essa atividade. E isso faz toda a diferença na hora que a gente fala de implementação das ferramentas do Lean. Na verdade, de qualquer atividade, mas das ferramentas do Lean ainda um pouco mais. Então, eu vou dividir a tela com vocês aqui para a gente falar do tema de hoje, né, que construindo pessoas de sucesso, com a presença aqui, que daqui a pouquinho está chegando, ele já vi que o André estava entrando aqui, né, vou admitir o André aqui, com a presença do André Bastos, né, que é sócio-diretor da Ápice Educação Executiva. Hoje nós somos a Winners Alliance, né, mas é a junção da Kaikaku Pro, empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, empresa de autoconhecimento, não apenas de emagrecimento, o autoconhecimento faz com que a gente acerte a cabeça, né, consiga estar bem com a gente mesmo, e aí o emagrecimento foi só uma consequência. E eu consegui também, né, ajudei aí uma série de pessoas a também se livrar de alguns pesos, né, algumas crenças limitantes, como a gente fala. Uma delas foi aqui o Yoshida, né, Yoshida? Eu, em especial, carregava toneladas e toneladas de crenças limitantes que realmente estavam atrapalhando o progresso, né, na minha vida pessoal e profissional também. Maravilha. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, Bosch, Votorantim, as últimas aqui, a Mosaic, empresa de mineração, né, focada em fertilizantes, a ZAIS, né, de lente de óculos, está lá em Petrópolis, né, a gente esteve lá com eles, a Rumo também, uma empresa fantástica, né, de logística, muito focada na parte de ferrovias, aí que está terminando a Norte-Sul, são as empresas que a gente está atendendo, mas o mais importante é a gente saber que qualquer processo, seja serviço no Itaú, seja aonde for, né, na Ato Sementes, né, a Ato é uma sementeira aí, produz semente de soja, né, a maior produtora de sementes de soja da América Latina, qualquer lugar é possível que tenha um processo, é possível fazer melhoria. O Lean não é exclusivo da indústria automobilística, não é exclusivo de algum setor só de produção, é aonde existe processo. Então, aqui, no nosso tema de hoje, né, eu vou perguntar para vocês aqui, pensar na sua vida profissional, só vem lembrança de coisas difíceis, das dificuldades que você passou, daquelas pedras que você quebrou, dos obstáculos que você passou? Então, vou te falar que está na hora de transformar isso, que não é só isso que existe na nossa vida profissional. Quebrar a corrente, né? Essa corrente que te prende ao pensamento, que a recompensa só existe com aquele super sacrifício, que tudo que você vai conquistar, você vai ter que se dedicar demais, vai ter que ser aquele sacrifício, aquela dor. A dedicação, é claro que é necessária, mas é tudo com aquela dor, com peso, aquela coisa, né, pesada. Vou te falar que não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Você precisa investir no seu autoconhecimento. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque assim você poderá direcionar as suas atividades para o seu propósito de vida. Então, o seu empenho não vai causar mais dor, né? Por mais, você vai continuar se dedicando, claro, não vai ser um mar de rosas, não vai ser um mar de rosas, mas transpor os obstáculos, sim, vai ser muito mais tranquilo, não vai causar dor, porque você vai perceber que existem coisas muito mais importantes do que aquela atividade que você está fazendo. Então, sem desculpa mais, né? Desenvolvimento pessoal, você tem que investir em você, invista em você, sabendo quais são os seus pontos de melhoria. Né? Entenda quais são os seus pontos de melhoria e invista ali aonde você realmente precisa melhorar. Chega de desculpa de não tenho mais tempo, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não... Tempo e dinheiro é apenas questão de prioridade. Essa que é a grande verdade. Quando a gente fala, não tenho tempo, é porque aquilo que está falando para você não é a tua prioridade. Não tenho dinheiro. Aquilo não é a sua prioridade. André, não é bem assim. Quando não tem dinheiro, não é bem assim. É sim. Se alguém muito importante seu, muito próximo, está precisando fazer uma cirurgia importantíssima e você precisa gastar aí uma grana que você não tem, você vai dar um jeito de arrumar. Então, tempo e dinheiro é questão de prioridade. Chega de desculpa, vai em frente. Que com seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, o sucesso é apenas uma consequência
de ter o seu propósito ligado na sua profissão. Acredite nisso, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida, não tenho dúvidas nenhuma. E agora aqui a gente pergunto mais uma vez para vocês se isso faz sentido, interajam aqui no chat, sempre interagindo aqui no chat junto com a gente, e lembrando que a gente vai ter aqui a nossa live de hoje, amanhã a gente tem o Marcelo Takahashi, e aí, porque no sábado a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, e você tem direito a um certificado de participação. Para estar junto com a gente, precisa fazer inscrição, por isso tem um link aí para vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, e lá com o nome, e-mail, telefone, super simples, você está inscrito, e a gente vai estar junto no sábado, das 9 da manhã às 13 horas, tá certo? Estou vendo aqui a maioria do pessoal já está inscrito, então pega o link, manda para os amigos, que para a gente ter esse workshop mais do que especial. E quem está no LinkedIn, acabamos de colocar o link para entrar nessa sala do Zoom, né? Aí você consegue interagir no chat também. Por gentileza, a gente está ao vivo no YouTube do Yoshida e no LinkedIn. Então, você que está assistindo por aí, não tem problema. Se você prefere assistir por aí, sem problema nenhum. Só peço a gentileza de não escrever aí no chat, quando a gente não consegue controlar os dois chats. Então, aqui na sala tem espaço para todo mundo, vem para cá, que aqui você consegue interagir pelo chat. Tá certo? Maravilha. Andrezão, você chegou, que bom que você veio. Abre o microfone aí, se apresenta para o pessoal, vai lá. Você consegue abrir aí, você consegue abrir. Vai lá. Agora você está no fone, né? Está no telefone? Você virar ele de lado, fica melhor. Vira ele de lado, assim, deita o telefone. Aí. Perfeito. Aí, agora vai lá. Apareceu aí para você abrir o microfone. Clica na tela, embaixo na esquerda, tem um microfoninho ali. Está com autonomia. Agora? Aí sim, Andrezão. Show de bola. Pessoal, desculpa, realmente, assim, passei o dia em Jaraguá do Sul e aí tem que pegar a BR-101, BR-101 é sempre mais complicado. Desculpa aí pelo atraso, mas alguns minutinhos aí. Eu também passei alguns apuros para chegar aqui em Curitiba hoje, mas está tudo certo. Pois é, como é que conseguiu? Porque, bom. Não, tá vindo. A ponte ali ainda tem a interdição ali ainda na rodovia, né? Sim. Tá, mas está com uma pista só. Então tem um baita de um congestionamento, mas beleza, demorou 1 hora e pouco a mais, mas está ok. Então, mas ok, estamos todos tranquilos, então. Isso aí, maravilha. Gratidão pelo teu esforço de estar aqui com a gente. Valeu. Por gentileza, se apresenta para o pessoal aí, Andrezão. Vai lá. Bom, então, sou professor André Bastos, né? Hoje também atuando como professor, como empresário, mas com todos os meus negócios focados aí na área de educação, difusão de conhecimento, formação de pessoas em nível de excelência para alto desempenho. Hoje o nosso trabalho aí é frente à direção da APS Educação Executiva, e onde a gente tem aí alguns projetos aí no estado de Santa Catarina. Maravilha. Gratidão, Andrezão. Muito bom poder estar contigo aqui. A gente um parceiro juntos, parceiro de propósito, né? Temos o mesmo propósito de disseminar conhecimento, de espalhar o conhecimento para todos. E sem dúvida. Isso faz com que a gente esteja muito conectado, né? E quando a gente está trabalhando com o nosso propósito, as coisas ficam mais tranquilas. Não que resolvam os problemas todos por si só. A gente tem que batalhar bastante. Porém, dói muito pouco, né, André? Fala aí. Mais amenas, mais prazerosas, né? Mais prazerosas. Agora mesmo eu estava conversando com um colega, né, na vinda aí desse projeto de Jaraguá, a gente falava sobre isso, né? Quando você faz o que você ama, quando você trabalha naquilo que você ama, na verdade não é um trabalho, né? Hoje, por exemplo, a gente teve em 5 empresas diferentes, uma correria, mal pudemos parar para comer, mas, cara, eu estou inteiraço. Apesar do trânsito, eu estou inteiraço, porque é prazeroso, né?
E aí, quando você faz o que você ama, quando você coloca amor naquilo que você faz, realmente passa a ser mais tranquilo, né? As obrigações são as mesmas, né? Os teus clientes esperam, né? Aquele para quem você deve um serviço ou uma tarefa continua te cobrando, porém você tem mais prazer naquilo que você faz. Isso é um ponto muito importante. É isso aí. Certo, Urshida? Perfeito. Viu, André? O tema de hoje é como formar uma pessoa, né, para ser realmente uma vencedor, né, com grande sucesso. Eu, particularmente, né, me formei pela Politécnica da USP e achava que meu nível, né, por ser engenheiro pela USP, que meu nível era altíssimo, né? E com o tempo eu comecei a perceber que não era tão alto assim, foi abaixando, baixando, baixando, né? A arrogância abaixou, né? Porque eu entrei na Toyota falando assim, vou me tornar gerente nessa empresa aí em 5 anos. Que arrogância, né? E então percebi que meu nível técnico não era tão bom, fui para um treinamento de 5 anos no Japão, aí você começa a promover atividades, também pensa que agora que eu voltei do Japão, agora eu sou mais ainda super-homem, quebra a cara de novo, e vai percebendo que arrogância, falta de unidade, falta, né, de inteligência emocional, né, de atitude, vai prejudicando o nosso caminho, né? Então, para formar bem um profissional, nós temos que trabalhar a esfera, né, mindset, né, atitude, espírito, valores, a parte técnica e a parte de promoção de atividades. E vamos discutir agora como fazer isso da melhor forma, André. Perfeito. Acho que faz total sentido, né, Yoshida? Assim, a formação essencialmente técnica, ela não resolve muita coisa, né? Ontem mesmo eu discutia com um colega sobre isso, né? Eu também sou da área de formação em mecânica, que é uma área essencialmente técnica, né? E hoje eu aplico 0% do que eu aprendi na minha formação de graduação, que também foi uma formação assim, de excelente nível, foi universidade pública no Rio de Janeiro. Então, formação de excelente nível, mas assim, hoje eu me deparo de que eu utilizo 0% daquilo e que talvez as habilidades ditas humanas ou soft skills, né? Relacionamentos, posturas, atitudes, hoje, na verdade, é o que definem, são fatores que definem o meu sucesso nos meus empreendimentos, né? A minha postura hoje é o que define aí o sucesso dos meus empreendimentos. Essa que é a grande verdade, entendeu? Então, acreditar, lutar, né? Falar Sim. com confiança, todo um processo de construção de credibilidade para a pessoa que interage com você, seja no âmbito, né, dos negócios ou os próprios alunos, né, possam vir com toda a confiança e entrar no circuito, né, do aprendizado, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Assim, a gente tem aí até cuidado um pouco com essas questões aí, até que envolve, inclusive, soft skills, né? Que é um ponto muito importante aí da formação do profissional do nosso tempo, né? Da nossa década, do nosso século, né? Soft skills. E isso passa necessariamente aí pelas habilidades humanas de relacionamento, de postura, de atitude, de inteligência emocional, sobretudo, né? E são fundamentais para um profissional de sucesso, né? Não tem hoje como você falar em um profissional de sucesso se baseando apenas numa formação técnica. E aí eu diria, hoje, as habilidades humanas aí, acho que são fatores aí muito mais importantes, né? Porque, inclusive, com uma habilidade de interrelacionamento, por exemplo, você consegue conduzir uma equipe sem você conhecer tecnicamente o assunto, né? Então, a postura, a atitude, você conduz uma equipe sem conhecer o assunto. O contrário não é verdadeiro. O contrário não é verdadeiro. Se você é um cara essencialmente técnico, dificilmente você terá habilidade para conduzir uma equipe, né? Acho que você não sabe falar, você não sabe se posicionar, você só conhece o assunto, mas você não consegue nem se comunicar
de forma efetiva com os teus liderados, né? Ou os teus pretensos liderados, né? Muito Acho bom. que é algo que precisa realmente ser desenvolvido, né? Quando você está nessa fase menos madura, né, você não consegue perceber que o outro não entende o que você está falando também, né? Então, toda essa habilidade, né, a forma que você fala também, né? Por exemplo, quando eu voltei do Japão dos treinamentos de 5 anos, o presidente da Toyota me repreendeu porque a forma que eu falava, eu me colocava como um super-herói, e o pessoal aqui nunca fez, nunca soube, nunca foi capaz, né? E eu vim aqui como super-herói. Aí o próprio presidente me chamou a atenção porque eu estava diminuindo demais o nosso pessoal, que estava se esforçando para evoluir e aprender, né? Então, é um processo difícil, né? Quando a gente não foi preparado para perceber, né? Então, tanto o aspecto emocional, aspecto técnico, a própria promoção de atividade, se eu não sou capaz de perceber, né, que nível eu estou, como eu estou interagindo, aí é muito fácil a gente colocar, né, os pés pelas mãos e etc, né? E Yoshida, sabe como é? Eu passei por situações muito semelhantes no início da minha carreira profissional com esse fato, tá? E assim, ó, eu atribuo a isso a uma burrice emocional, entendeu? Eu me achava um cara, me achava não, eu era um cara essencialmente técnico, Bem né? preparado Com uma tecnicamente. formação técnica muito boa, e eu acho que talvez tenha acontecido mesmo com você, né? Eu me garantia muito na minha competência técnica, né? Mas eu tinha uma burrice emocional que, inclusive, me impedia, e provavelmente você também, de enxergar, né, esses meus problemas, esses meus gaps. Uhum. E eu não entendia, veja só, interessante isso, eu não entendia o porquê as pessoas me diziam que eu não sabia ouvir. Eu falei, mas como eu não sei ouvir? Como não? Eu sou Entendeu? tão lógico, Eu eu era tão consigo processar confiante. tudo, né? Hã? Eu sou tão lógico, eu Eu era consigo tão processar qualquer confiante. coisa, né? Eu era tão confiante tecnicamente falando e me cabia na minha verdade absoluta, e para mim o que eu falava era a verdade absoluta, que eu mal conseguia ouvir as pessoas. E eu não entendia muito bem quando as pessoas... Olha só, era tamanha burrice emocional que eu não entendia muito bem, eu não entendia nada. Ou porque as pessoas diziam que eu não sabia. Viu, André? Opa, caiu um pouquinho, vamos esperar voltar. Travou um pouquinho. Mas, recentemente, deixa o André voltar. Vai, continua. Bom, pessoal, recentemente eu descobri... Tá certo, e o mais problemático, por acreditar essencialmente nessa minha competência técnica, eu impunha as minhas vontades, as minhas verdades, sem de fato ouvir o outro. Sim. É claro que àquela altura da minha vida eu não percebia esse erro que eu cometia. Eu não conseguia enxergar, porque era burrice. Sim. A burrice emocional, entendeu? Eu não conseguia nem ouvir, não conseguia entender o porquê que a pessoa dizia que eu não sabia ouvir, e pior, era um desastre atrás do outro. Embora, tecnicamente, eu colocava soluções interessantes, mas nem tudo são soluções técnicas. Sim. Tem as soluções políticas, as soluções das relações, né? Nem sempre uma solução técnica é a mais viável, porque tem ali uma variável política. Quantas vezes a gente não se depara com isso, né? Mas o cara que é essencialmente técnico, ele não percebe isso. Nem sempre uma solução técnica é perfeitamente possível, ela cabe num contexto real, porque, na verdade, tem ali relações humanas envolvidas que são muito mais importantes, né? Confiança mútua, eu diria né? que pesa muito para que o próprio sucesso de um projeto seja, de fato, alcançado. Então, não são relações técnicas apenas, não é apenas conhecimento técnico. A habilidade emocional, humana, tudo nesse pacote aí do que hoje a gente tem chamado aí de soft skills, são fundamentais para o sucesso aí de uma equipe e, consequentemente, para o sucesso como profissional. Assim eu entendo, né? Hoje eu entendo dessa forma, né? É muito isso mesmo, né? Muito isso mesmo.
o nosso amigo, hoje diretor da Vale, né, o Marcelo Takahashi, que vai estar com a gente aqui amanhã na live, numa das lives ele comentou, ele falou, poxa, tudo que eu estudei até hoje, lá de engenharia, pós-graduação, parará, olha, não uso absolutamente nada. Eu deveria ter feito psicologia, deveria ter feito psicologia, só para ficar escutando, conversando com o pessoal, porque no final da conta, o mais importante, né, para o líder mesmo é o fator humano, é entender a relação das pessoas, entender as emoções das pessoas, aquilo que move as pessoas para frente, né? Aquilo que faz as pessoas realmente se engajar num projeto, se engajar numa atividade, e isso é absolutamente um fator humano. E aí, entendendo isso, conseguindo interagir com a pessoa dessa maneira, né, é que a gente consegue convencer o outro, né, fazer com que o outro perceba a importância da atividade, mais do que o convencimento, mas fazer com que o outro perceba que a atividade que ele está fazendo é importantíssima para ele, inclusive. Não só para a empresa, não só porque o diretor está pedindo, não só porque o chefe direto ali, né, o gestor direto está pedindo para ele lá, mas porque é importante para ele a atividade, porque vai fazer a atividade do dia a dia dele ser melhor, e aí ele vai entregar produtividade, aí ele vai entregar a eficiência do trabalho dele, né, vai entregar mais, né, do que ele entregava antes, e isso que faz toda a diferença, né, fazer com que a pessoa perceba, e isso é diretamente uma relação humana, não tem nada a ver de técnico, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, ó, a minha formação, né, como falei, formação em engenharia, então a gente estudava cálculo e tudo que a gente precisava mostrar eram verdades absolutas do ponto de vista dos cálculos, etc, né? Método, e aí não né? cabe nenhuma habilidade humana, né? Você não precisa ter habilidade humana para provar que números são números e por final, né? Entendeu? E a gente é um problema, inclusive, André, eu diria que é um problema da formação do profissional. É um problema que já nasce lá na formação do profissional, na formação acadêmica, né? Porque, sinceramente, eu volto a dizer, a dimensão humana, para mim, ela jamais foi considerada na minha formação profissional acadêmica. Jamais. Eu nunca tive uma disciplina, né, nenhum módulo que falasse de relações humanas, entendeu? Num curso de engenharia, isso é inexistente, né? Sim, sim. Entendeu? Eu fiz engenharia de produção. Eu fiz engenharia de produção. RH somente. A produção ainda tem alguma coisa disso. Sim. Eu fiz mecânica. Então, cara, era elemento de máquina, era trabalhar vigas, era trabalhar teoria da relatividade, era trabalhar primeira, segunda e terceira lei de Newton. Só que isso não resolve problema. Não resolve os problemas reais das organizações. Essa que é a verdade. E tem outro ponto também importante, André. Tem a parte técnica, a parte emocional, a parte relações humanas, mas eu entendo que tem que ser bom em todos eles. E eu entendo que eu tenho que resolver as coisas. E tem muita situação que o profissional foge da responsabilidade, foge de ter que enfrentar o que ele tem que enfrentar, né? Recentemente eu descobri que isso é sentimento de rejeição que te provoca medo. Você tendo medo, você foge das coisas, porque se você se sente rejeitado, se você tem chance de errar, vai ser criticado, você não quer de jeito nenhum enfrentar os problemas. E essa fuga, né, vai congelando a gente, e esse modo eu estou congelado, né, não permite que eu resolva nada, mesmo que eu queira, né? Conscientemente eu quero resolver, mas o meu subconsciente não me deixa mover porque eu estou com medo de errar, né? Isso quando existe aquela figura ainda, né, que ainda existe dentro de algumas empresas, talvez um pouco mais velado, mas aquele chefe mesmo que pune, que vai, né, que coloca a pessoa... Castigo de pai, né? Meio castigo de pai, né? Que expõe aquele erro da pessoa para todo mundo, achando que o erro de um vai evitar o erro dos outros. Teoria meio sem nexo, né? Que acaba expondo o outro. E na hora que a gente expõe a falha, né? Quando a gente expõe a falha de alguém publicamente ali dentro do grupo,
Aí o que a gente está fazendo é demonstrando claramente que o próximo que errar vai ter a mesma situação. Então eu fico assim E agora. aí a pessoa se esconde, né? Se esconde, vai para a zoninha de conforto onde ninguém erra, né? Na minha zoninha de conforto aqui eu não erro nunca, eu só vou errar quando? Quando eu vou inovar. Ou seja, na hora que o chefe faz isso, ele está podando, ele está matando a inovação. Simples assim. Ele deu um tiro no meio da testa da inovação. Pá, chega. Matando E ninguém inova matando aqui. tudo, né? Ninguém inova nessa empresa, nunca mais na vida. Por quê? Porque vai todo mundo ali para a zoninha de conforto, fica na dele e tal, toca aquela bolinha de lado. Não é assim, Andrezão? Sim. Funciona. Então, infelizmente, é isso, né? A gente ainda tem esse tipo de figura. É claro, mais velado hoje, de maneira mais tranquila, né? Menos aquela gritaria, né? Menos, né? Ainda existe, mas um pouco menos isso, né? Mas aquele recado meio atravessado no grupo da empresa, aquele e-mail com cópia para Deus e o mundo, e o cara mandando bala, né? Isso, infelizmente, ainda existe. E aí, o resultado disso é a podar a inovação. Por isso que cada vez mais as empresas procuram, como o André colocou muito bem colocado aqui, o soft skill, porque a pessoa que tem uma inteligência emocional, né, que tem essa habilidade, realmente ela sobrepõe, né, ela é muito além da parte técnica, que o gestor pode ser apenas focado na parte de pessoas e não ter um conhecimento técnico, né? Apenas sabe direcionar. É mais difícil, claro, é um pouco mais raro isso acontecer, mas é muito possível, né? Mas é muito possível. Vou lembrando aqui que a gente está na nossa série de lives, porque no sábado agora, também conhecido como Depois de Amanhã, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito, e você ainda tem direito a um certificado de participação. Mas para estar junto com a gente, precisa fazer a inscrição. Então, por isso eu coloquei mais uma vez para vocês aí o link no chat, que vocês, com esse link aí, você clicando no link, você vai ser direcionado para a nossa landing page, e lá com o nome, e-mail, telefone, é super simples, você está inscrito e a gente vai estar lá no sábado, depois de amanhã, das 9 da manhã às 13 horas. A gente vai fazer 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, para a gente, né, se cuidar emocionalmente, estar bem, estar apto a transbordar coisas boas, e 2 técnicas misturando a parte emocional, que aí vocês vão ver a importância aí dos 5S, trabalho padrão, o quanto que isso dá resultado. Não é aquele negócio, é bonitinho, é colocar fitinha, limpar a empresa, tal, deixar tudo bonito. Não tem nada disso. É resultado, o quanto isso aumenta a produtividade. Então, se você quiser estar junto com a gente, faz a inscrição. Quem já está inscrito, que é a grande maioria aí, manda o link para os amigos, para o pessoal da equipe, que vai ser muito bacana. Tá certo? Valeu! Então, aqui, ó, vamos no chat aqui, pessoal, boa noite, mandando boa noite aqui, maravilha, gratidão. A Andréa colocou aqui, ó, que forma levar o conhecimento e as habilidades emocionais dentro de uma equipe de trabalho voltada mais ao racional. Principalmente pelo exemplo, né? Principalmente quando a gente dá exemplo. E isso é sempre, né, como quem que comentou? O Pansieri. Pansieri, na segunda-feira, comentou assim: a escada a gente lava de cima para baixo. Você já viu alguém lavar a escada de baixo para cima? A escada a gente lava de cima para baixo. Então, para a gente mudar de verdade a maneira de pensar, mudar de verdade, limpar de verdade uma empresa, é de cima para baixo. Infelizmente, se lá a alta diretoria, né, presidência, tal, for todo mundo, como o André acabou de falar, um burro emocional, vai ser muito difícil mudar essa cultura. Mas se isso muda, se isso impacta, está na cabeça, está no pensamento da alta gestão lá, presidência, diretoria, isso naturalmente vai limpar a escada de cima para baixo ali e vai transformar essa empresa. Então, inclusive, tem uma curiosidade que um colega nosso, na empresa que ele trabalha hoje, né, fizeram uma pesquisa de clima interno e detectaram um problema sério, né, de assédio, né, e mudança completa, né, do corpo diretivo da empresa em função disso. Né? Isso cada vez mais acontece, né? Quando é detectado, existe ação, porque, no final da conta,
se tiver um processo aí por assédio moral, a empresa será arrolada no processo. Então, não tem jeito, a empresa tem que estar muito atenta, tem que estar muito atenta com isso. Não adianta falar, foi lá o fulano lá que falou. Não interessa, foi dentro da empresa, a empresa não tomou atitude. Vai estar junto na bagunça. Né? Então, certo, Andrezão? Com certeza, com certeza. É isso aí. É um fator que precisa cuidar, o gestor precisa estar ligado nessas questões aí, porque não dá mais para exercer aí a função de liderança como o antigo chefe, né? Você não consegue levar mais as pessoas ou conduzir as pessoas a resultado algum se você ainda mantém uma postura aí, digamos assim, que não cabe mais para os nossos tempos, né? E no processo de formar esse profissional de sucesso, né, altamente gabaritado, Mayumi-san, que também é nosso padrinho, né, e cuida da nossa certificação, dos nossos treinamentos, numa das lives ele falou assim que às vezes você está lá formando alguém, né, na sua equipe, né, e você vê que a pessoa está errando, né, e em geral a gente tem aquela vontade de para com tudo, não está fazendo errado, né? Ele disse que a gente tem que se segurar, né, trabalhar para deixar a pessoa errar, porque é o processo, né, de deixar a pessoa errar para ela perceber o quanto que aquele jeito que ele estava tentando fazer não é adequado ou não era o ideal, né? E hoje, né, o método da Winners, com certeza da Ápice, é um método de fazer perceber. Podia falar um pouquinho sobre isso, André? Eu acho assim, ó, os modelos tradicionais, né, na verdade, assim, como um todo, tanto de formação, quanto de relacionamento, quanto o estilo de liderança, assim, hoje todos eles combinam, né, frente aos desafios que a gente tem, em termos de relacionamento com pessoas, em termos de relações de trabalho, em termos de necessidade de você ser flexível, de você buscar inovação para responder perguntas que antes não existiam no mercado ou por um cliente, ou demandas, né? Então, assim, o que eu vejo, eu acho que o que eu vejo assim, ó, hoje, por exemplo, né, a gente acaba tendo a necessidade de ser um profissional totalmente diferente aí de 15, vai lá, para ser um pouco mais pessimista, 15, 20, 30 anos atrás, né? Não cabe. Então, assim, ó, e é importante, assim, trazendo isso para o contexto de formação, até do que nós hoje temos buscado fazer dentro da Ápice, é fundamental você trabalhar competências, você desenvolver competências e habilidades e não, por exemplo, apenas conhecimento, informação. Informação não é mais suficiente, você precisa desenvolver competências e habilidades para esse profissional que vai estar inserido no mercado de trabalho. E competências e habilidades necessariamente passam, além da formação técnica, né? A gente não está jogando pedra aqui na formação técnica, né? Mas também essa competência e habilidade aí, ela necessariamente passa aí por uma visão um pouco mais holística do conhecimento, que aí inclui aí essas questões mais de relacionamento, de relações pessoais. Eu particularmente... Deixa eu só dar um recadinho aqui. Importante, você que está vendo a gente aí, ou no YouTube, ou no LinkedIn, né? Por gentileza, não utilize o chat, a gente não consegue responder para vocês aí. Tem o link para vocês entrar aqui na sala do Zoom, para vocês virem aqui para a sala do Zoom. Vem para a sala do Zoom, aqui tem o chat, a gente responde todo mundo, a gente consegue interagir um pouco mais. Desculpe, Yoshida, vai lá. Perdeu o raciocínio agora, hein? E deixa eu lembrar a pergunta agora. Bom, atrapalhei, Yoshida, aqui. Desculpe, Yoshida. Não. Então, vamos lá. André, aqui, podemos afirmar que o modelo de liderança não vem mais com o autoritarismo que envolve um cargo de chefia? Sim, e a comunicação seria a melhor forma de habilidade? Além da comunicação, a comunicação faz parte também, né? A comunicação faz parte disso, mas a inteligência, saber lidar com as pessoas, né? Se comunicar é uma parte importante disso. Mas saber lidar com as pessoas, saber trabalhar em grupo, saber se a pessoa está chegando num cargo mais baixo, saber ser liderado, né? Porque muitas vezes
as pessoas acham que, né, eu vou passar a perna lá no líder, vou assumir o cargo dele, preciso dar um, né? E o bom gestor é aquele que foi um bom liderado, né? Um bom líder é aquele que foi bom liderado, essa que é a verdade. Né, E Andrezão? eu penso assim, ó, eu penso até assim até um pouco mais amplo, tá? Dentro do tema comunicação, como o André coloca ali, assim, a comunicação não é algo que é só verbal, né? A minha postura diante do meu liderado é uma forma de me comunicar, Sem dúvida. né? A forma agressiva, não agressiva, a forma compreensiva ou não compreensiva, ou as minhas próprias atitudes demonstram a minha comunicação, né? A minha aprovação, a minha rejeição, ou a minha aproximação, o fazer o outro engajar, tudo isso é comunicação, né? Não é somente a fala, né? O que a gente chama de comunicação verbal. Então, as tuas atitudes comunicam, né? A tua postura comunica, né? Aliás, na verdade, a tua postura e as tuas atitudes comunicam, inclusive, quem você é. Sim. Quem você é, né? Sim. E fala Você muito consegue mais do que as observar... palavras. Fala muito mais do que as palavras. A atitude, a forma de pensar, de falar. Exato. Aliás, na maioria das vezes, as atitudes valem mais do que as palavras, entendeu? Sem dúvida. Inclusive o próprio silêncio, né? Inclusive o próprio silêncio. O que não dá mesmo é imaginar que a liderança pode ser exercida de forma autoritária. Isso não tem o menor cabimento, né? E, como a gente falou no início, baseado essencialmente numa competência técnica, né? Acho que ela transcende totalmente esse fator. Totalmente. Nesse processo aí da comunicação, tudo, né? Uma palavra mágica, né? Importante, respeito. Respeito pelo ser humano, né? Não pela hierarquia, né? Hierarquia também é importante, mas principalmente respeito pelo ser humano. Todo mundo é capaz, né? Todo mundo pode ser desenvolvido, né? E trabalhar para desenvolver o potencial das pessoas também faz parte, né, do processo do que nós chamamos de respeito. Desenvolver pessoas também é respeitar a capacidade e o potencial que elas têm. Né? Sim. Só tem um fator nisso tudo também, né, Yoshida? Assim, ó, agora mesmo a gente, numa dessas empresas que a gente estava hoje, a gente discutiu um pouco esse assunto, né? A pessoa que está envolvida na organização, ela também precisa querer esse desenvolvimento, né? Tipo assim, ó, eu vejo muitos colaboradores nas empresas falar, mas a minha empresa não me desenvolve. Não, peraí, qual é a tua parte também nesse negócio, né? Sabe, eu acho que assim, não é uma postura aqui passiva, ok, me treina, né? Me capacita. Não é bem assim, né? Eu acho que, sobretudo, você buscar, né? Uma coisa que eu tenho falado muito... Buscar desafios, né? Se desafiar. Para os meus participantes, uma coisa que eu tenho falado muito lá dos participantes lá da nossa formação lá na Ápice assim, você precisa se colocar na posição de querer, né? De querer, de ser proativo, de mostrar que você quer de fato, né? E não, tô aqui, me treina, né? Então, gente, a minha empresa não patrocina, a minha empresa... Cara, você falou isso lá no início, André. Qual é a tua prioridade? Né? Qual é a tua prioridade? A empresa não paga, aí você também não vai pagar? Aí tu não vai se desenvolver? Entendeu? Então, quais são as tuas prioridades, né? Mas assim, ó, o dinheiro para cervejinha no final de semana, tu tens, né? Entendeu? O dinheiro lá para sair com um namoradinho ou namoradinha, tu tens, né? Agora, para capacitação... E eu vejo muito isso, tá? Eu falo isso porque a gente tem a escola de educação executiva e a gente percebe, pô, mas tá caro, a mensalidade está cara, tá, mas espera aí, eu tenho certeza que essa pessoa gasta isso aí em 2 finais de semana, tenho certeza disso. Entendeu? Com certeza, com certeza. Inclusive, já presenciei uma coisa assim, né, um rapaz, não vou ficar citando aonde, como, mas exatamente isso. Olha, infelizmente não tenho aí condição de fazer a pós-graduação aí, de fazer o meu treinamento que eu gostaria de fazer, a empresa
não quis pagar, então não vou fazer. E na sequência tocou o telefone, o cara tira um iPhone top, do mais caro possível, atendeu lá. Qual que é a tua prioridade, amigão? Qual que é a tua prioridade? É bem isso. Exatamente isso. Não adianta ficar apontando o dedo, né? Tem que chamar a responsabilidade e principalmente, né? O desenvolvimento pessoal é individual de cada um. Mesmo porque, se a empresa for bancar algum treinamento para você, é que é interesse da empresa, não o teu. Entenda isso também. É o interesse da empresa. A empresa vai ter lucro com o desenvolvimento, com o treinamento que ela está bancando para você. Agora, esse é aonde você quer ser treinado? Isso é aonde você quer se desenvolver? É o que você quer fazer de verdade? Né? É onde você entende que isso é importante, que esse desenvolvimento é importante, porque no final da conta o tempo é seu. E o tempo, meu amigo, passou, já era. Né? Não volta, olha, um segundo volta atrás. Eu imagino que nessa situação, o cara que se coloca nisso aí, cara, ele não tem nenhum projeto de vida dele. Sim, ele não tem um projeto de vida de realização, de autorrealização profissional. Né? Exatamente. Né? Ele não tem. Se ele não prioriza a formação dele, porque por osmose não acontece, né? Por osmose não acontece, né? Então, se ele não investe no desenvolvimento dele, cara, ele vai aprender como? Quando é que ele vai para o próximo nível? Ele nunca vai para o próximo nível. Vai continuar, vai morrer na situação que você está, entendeu? Sim. Então, eu acho que... E ainda vai reclamar que o mundo não ajudou. Não ajudou. Que deu azar. Não tive sorte na vida. Todo mundo é culpado, menos ele, né? O cara não priorizou, o cara não colocou isso no projeto de vida dele, né? Mas a cervejinha, o iPhone estava no projeto dele. É isso aí. Né? Então, a gente precisa considerar isso. E eu falo isso assim com muita propriedade, sabe, André Yoshida? Porque, poxa, assim, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Cara, eu para estudar, eu tive que passar fome. Entendeu? Eu passei fome para estudar. Né? Muitas das vezes eu ia para a faculdade, ficava o dia inteiro com um cafezinho de 50 ml e um pãozinho com manteiga. Ficava o dia inteiro. Entendeu? Mas o meu projeto de vida era estudar. E detalhe, quando aquele fato me abatia, putz, cara, estou sem grana, não tenho nem como me alimentar decentemente, sabe? Eu me enchia da esperança de que, cara, um dia eu vou ter uma vida melhor, porque eu estou plantando. Nesse momento eu estou plantando, eu tenho certeza que um dia eu vou ter a vida melhor. Entendeu? Então, assim, era o meu projeto de vida. Cara, o projeto é um caminho e esse caminho não é tão maravilhoso sempre. Você vai ter que passar por algumas situações que não são desejáveis, mas, enfim, são as lutas. E você precisa, inclusive, ter resiliência, força de vontade, coragem e buscar motivação para superar. E a minha motivação era muito essa, assim, sabe? Não, hoje eu estou assim, na M. Né? Desculpa, hoje eu estou na M. Mas amanhã, ano que vem, daqui a 5 anos, eu tenho certeza que, né, um dia eu vou colher o resultado. Graças a Deus a gente pode colher resultados, mas é um processo que você tem que pagar o preço, né, André? Tem que pagar o preço. As coisas não caem do céu. Preço, né? É isso aí. Exatamente isso. Eu infelizmente, nasci numa família que, poxa, a gente não tinha recursos. Então, das duas, uma, eu virava, literalmente, ou eu virava bandido, porque era a minha realidade onde eu vivia, Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, era a realidade, né? Boa parte dos meus colegas viraram bandidos, né? Desculpa falar essas coisas aqui, mas essa é a verdade. E aquela vida, uma coisa eu tinha certeza, aquela vida eu não queria. Então, meu projeto de vida virou 180 graus. Falei, não, vou estudar, então. E fui buscar, entendeu? Se eu faço isso, eu ia virar bandido. Simples assim, né? É opção de vida. Então, apesar de toda a dificuldade, o Andrezão não ficou apontando a culpa é do não sei quem, a culpa é do não sei que lá, tal. Chama a responsabilidade, encara e vai. É isso aí, Andrezão. E busca motivação. Buscar motivação para os seus projetos, né? Não adianta culpar os outros. Não adianta culpar o sistema, não adianta reclamar. Agora, eu estava falando, pô, mas cara, faça a tua parte, meu amigo. Faz acontecer. Faça a tua parte, vamos partir para cima. É isso aí. Ponto final. O Clécio colocou aqui, ó, André, no início da minha atuação
como supervisor ferroviário, já vi algumas vezes, como o Yoshida comentou no início, tecnicamente me garantia, porém não conseguia ter um diálogo que convencia as pessoas à minha volta. Só gratidão por vocês mesmo compartilharem esse conhecimento. A gratidão é toda nossa, Clécio. Estamos juntos, valeu, coisa boa. O Márcio aqui colocando, sou gestor e ouço de alguns colaboradores que a empresa não ajuda no desenvolvimento, e esse tipo de comentário apenas afirma o autodesenvolvimento que não é prioridade número 1 da pessoa. Terceiriza a falta de oportunidade ao gestor. Fantástico. Bem colocado. Acertou a orelha da mosca ali, ó. Acertou, na mosquinha. Exatamente isso, Márcio. Acertar na orelha da mosca é mais certo do que a própria mosca. É mais do que a própria mosca. Ali, né? Mas é uma colocação muito pertinente. Colocação muito pertinente. Muito pertinente. Exatamente isso. Porque quando a pessoa não quer fazer, ela vai jogar para o outro. Aí vai jogar para o gestor, não vai parar, então não vou fazer nada. Então não vou fazer nada. Para ter desculpa, né? Para ter desculpa. Para ter desculpa, né? Aí vai ter desculpa. Pode até ser, né? Se a pessoa falar, não vai, então vou fazer sozinho, beleza? Então, menos ruim. Mas normalmente joga para o gestor, não vou, não tem jeito, a empresa não vai investir nisso. Aí ele simplesmente fica lá de bracinho cruzado, não vou fazer nada. Né? Infelizmente. Bem isso. Bem isso. Quem fez esse comentário aí? Quem fez esse comentário? O Márcio. Márcio Westphal. É de onde, Márcio? De onde é, Márcio? Você? Escreve aqui, Márcio. Escreve aqui. 2 horas? É aqui pertinho, em Jaraguá do Sul. Jaraguá. Nós temos aí alunos aí de Jaraguá do Sul. Maravilha. Inclusive, eu estava em Jaraguá do Sul aí hoje, Márcio. Estava aí. Hoje eu estive aí na VEG, na Malve, na Top Tools. Nós tivemos aí na Elian. Enfim, tivemos em algumas empresas aí. Jaraguá do Sul, uma cidade linda. Linda Jaraguá do Sul. Muito bacana. Muito bacana. Boa, Márcio. Coisa boa. É isso aí. Então, o mais importante de tudo, gente, a gente tem que ter a consciência que o nosso desenvolvimento, o meu desenvolvimento, responsável sou eu. Tá? Esse é o primeiro ponto. E qual que é a minha prioridade? Aonde que eu tenho a minha prioridade? Como o Andrezão colocou muito bem, qual que é o seu propósito de vida e qual o seu plano para a sua vida? O que você pretende? Aonde você pretende estar? Aonde você pretende chegar? Aí a gente começa a traçar o que você precisa fazer. A partir daí, se a empresa vai pagar ou não, sendo sua prioridade, você investe exatamente onde você quiser, né? Onde você realmente acredita que seja a sua prioridade. Senão vira aquela história do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. O meu gestor quis pagar um negócio, uma coisa que eu não queria muito, mas já que ele está pagando, eu vou fazendo, e aí vai levando. Vai parar no pântano lá. Vai levando, vai indo, aí você vai parar exatamente onde você não queria, com certeza. Aonde vai ser, lembrando, sabe, mas aonde você não queria, com certeza, sem dúvida nenhuma. E lembrando que projeto de vida é um projeto. Opa. E um projeto tem lá os teus objetivos, as tuas metas, mas também tem lá os recursos que você precisa dispor, as ações que você precisa tomar, né, os recursos, para você alcançar os resultados. Né? Não existe projeto só com sonho, senão vira um sonho. Senão vira sonho. Então, considere aí que você precisa colocar no papel, não, eu preciso desenvolver habilidade X, habilidade Y, eu preciso investir numa formação X, numa formação Y, eu preciso aguardar um tempo, enfim, é um projeto, né? Senão vira só uma intenção, e intenção não resolve nada. E projeto bom tem data, né? Tem data para cumprir cada atividade, não quando der, não. A gente não sabe até quando a gente está aqui, né? A gente não sabe até quando a gente está aqui. Então, não é quando der, é agora. Né? Ação. Não é daqui a pouco. Ação, né? O André, você colocou no ponto aí, você falou ali do iPhone, né? E a gente vê, esse é um ponto importante, né? O iPhone, todo mundo lá junta o dinheirinho lá para comprar, né? Opa! Entendeu? Sem dúvida. Aí é prioridade. Opa! Agora, a formação, não, deixa, né?
Poxa, aí a mensalidade tá cara, né? A mensalidade tá cara, aí, Não tenho poxa, não tempo. tenho tempo, né? Tô muito atarefado, tem desculpa para tudo, né? Desculpa para Moro tudo. bastante. longe, moro Moro longe, longe. fica difícil deslocar, né? Uhum, uhum. É isso aí. O André colocou aqui, ó, tem razão, pois a gente tem que investir em nós mesmos e não esperar ninguém fazer isso para nós. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Então, gente, para vocês que estão aí anotando, porque a live com muito conteúdo, vocês viram com muito conteúdo. Então, ó, projeto de vida, entender o propósito, projeto de vida, investir em você, autoconhecimento, Planejadamente. planejadamente, traça, põe no papel, não fica só, tá na minha cabeça. Não, 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 Ação, não. ação. Põe no papel, data, quando que eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer para chegar até lá, e aí sim a gente constrói um profissional de muito sucesso. Andrezão, por incrível que possa parecer, 1 hora já foi. Então. Não, para. Nem deu tempo de tomar minha água, pô. Não deu tempo nem de tomar água, aí, né? Mal deu tempo de respirar. Isso aí, acelerado, maravilha. Assim que é bom. Live boa é assim, passa rapidinho, a gente nem percebe e já foi. Andrezão, nossa imensa gratidão. Deixa suas considerações finais aí, manda aquele recado para o pessoal, deixa aquela mensagem para o pessoal ficar refletindo. Vai lá, que você gosta. Manda lá. Legal. Assim, primeiro para você e Yoshida, é sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer colaborar com vocês, sempre um prazer trabalhar com vocês. De fato, é muito bom. Eu não sei se o Yoshida falou aí do sucesso da Winners aqui em Santa Catarina, fizeram Claro. um grande sucesso aí no nosso evento aqui, vendeu o livro para caramba, enfim, o pessoal gostou muito aí da palestra, né, que o Yoshida trouxe, enfim. E a mensagem para o pessoal, eu acho que o pessoal que está pendurado nesse exato momento aí, são 10 horas, pendurado aí na live, é porque realmente aí tem o seu foco, né? Então, o meu recado é isso: persistam, né? O sucesso não ocorre por acaso, né? A gente precisa realmente cuidar do projeto para esse sucesso, né? E isso necessariamente depende muito de você, depende de cada um de nós, né? Né? Acho que essa colocação do André é muito importante. Pare de culpar os demais, os outros. Você assuma a responsabilidade pelo seu sucesso, né? E veja, né? Coloque no papel aí quais são os recursos que você precisa, quais são os caminhos que precisam ser considerados para que esse resultado seja alcançado. Mas depende, sobretudo, de você. Maravilha. Bom, Andrezão, imensa gratidão. Yoshida, vai lá, considerações finais. Bom, gratidão, Vasco, sempre sábias, né, palavras, também pelo apoio à Winners Alliance, gratidão a todos que estão presentes na live. E dá para dizer, né, que o nosso propósito, né, todos que estão aqui na live, eu entendo que também vão se conectar com isso, nós estamos vivendo, né, uma vida melhor que a nossa geração anterior. E uma coisa que eu fui percebendo durante essa vida, nessa jornada, é que tudo que nós aprendemos com suor serve e é muito útil para a próxima geração começar bem e poder voar muito mais alto do que nós voamos durante a nossa jornada. Ou seja, durante a nossa jornada, nós brilhamos muito, tem muita gente brilhando à nossa volta, a gente tem que se esforçar, né, para captar bastante brilho, que é conhecimento e valores, né, e trabalhar para esse conhecimento, né, e valores chegar forte para a próxima geração, se inspirar, né, para ser, né, vencedor, né, começar bem, né, pensando não só no umbigo dele, né, que eu vou ser gerente nessa empresa aí, mas pelo bem social, né, pelo bem para o país que a gente está trabalhando para construir, né? Não sai de graça, né, requer empenho, dedicação, mas requer acreditar também, né? Então, começa por acreditar e fazer todo o processo correto, né, para isso se tornar realidade. Gratidão a todos. Maravilha, gratidão mais uma vez, gratidão, Andrezão, gratidão, Yoshida. O evento em Santa Catarina foi um super sucesso. Foi.
Eu não pude estar presente, infelizmente tive um outro compromisso. O Andrezão falou, pô, mas você é o cara comercial, tem que vir aqui para vender os livros. Yoshida vendeu tudo que tinha. Cara, o Yoshida vendeu muito livro. Mandar pelo correio. Achei que mandar um monte pelo correio. Então, o André falou que eu estava até com calo no dedo, né? Calo no dedo do autógrafo. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz essa parceria entre nós aí, Yoshida e André. Fiquei muito feliz pelos resultados O evento foi um momento que a gente pôde aí direcionar o holofote para vocês, né? E acho que a Williams foi bem representada lá pelo Yoshida. Sem dúvida. E o pessoal gostou bastante. E aí, por isso, compraram muitos livros. Isso aí, eu jamais compraria livro de gente que eu não gosto, né? Então, sinal que o pessoal gostou. Maravilha, coisa boa. Então, gente, vou lembrando aqui, amanhã a gente vai ter uma outra live tão boa quanto essa, sensacional. A gente vai estar recebendo o Marcelo Takahashi, que é diretor lá na Vale. Ele trabalhou com a gente na Toyota, antes ele já trabalhou na Toyota. Inspirou a gente, o parceiro, um grande amigo. Hoje ele está como diretor lá na Vale, então amanhã o tema vai ser os segredos do Kaizen da Toyota, né? Apesar de ele estar na Vale, ele conhece muito bem, porque ele está implementando lá na Vale o sistema Toyota de produção, lá é o sistema Vale de produção. Então, vai ser uma live sensacional, está todo mundo convidado, vamos estar junto aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E, mais uma vez, a nossa gratidão a vocês que estão aí dedicando o bem mais precioso que vocês têm, o tempo de vocês, que é aquilo que não volta atrás, que já torna vocês pessoas mais do que especiais, aquelas que já estão a um passo na frente de muitos outros, que estão lá tomando a sua cervejinha, nada contra também, mas está lá fazendo qualquer outra coisa, ao invés de estar aqui, por exemplo, aumentando o conhecimento, evoluindo, porque assim a gente consegue fazer o nosso propósito de vida acontecer, porque é esse propósito. O Andrezão está aqui, a gente está aqui porque é o nosso propósito de transmitir um pouco do conhecimento, disseminar esse conhecimento, porque a gente sabe que a gente transmitindo isso, a gente vai impactar as pessoas, e as pessoas impactadas, elas se transformam, elas fazem diferente, elas fazem melhor, e fazendo melhor, ela consegue transformar o lugar que ela mora, consegue transformar o lugar que ela trabalha, consegue transformar a cidade, o país, e se a gente quiser de verdade, a gente transforma o mundo, e aí realmente a gente vai cumprir a nossa missão aqui na Terra de entregar um mundo muito melhor para a geração que vem do que aquele que a gente recebeu da geração anterior. Então, por isso, a partir de agora, gente, todos os microfones estão abertos, porque o nosso aplauso vai para vocês. Imensa gratidão. Valeu, gente. Amanhã todo mundo aqui de volta. Live vai ser sensacional. Valeu, gratidão, gente. Até mais. Tchau, valeu.